Imagine você chegar diante de Jesus, depois de uma vida inteira dizendo que era cristão. Depois de anos frequentando uma igreja, tantas orações, tantos cultos, tantas boas obras. E então, ouvir as palavras mais assustadoras que alguém poderia ouvir: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Estão registradas em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. E sempre que leio esse texto, uma pergunta invade o meu coração. Será que Jesus sabe quem eu sou? Pare por um instante. Não responda rápido. Pense: será que Jesus realmente conhece você? Perceba, a pergunta não é se você conhece Jesus. Milhões de pessoas conhecem a história de Jesus. Sabem quem ele é. Conhecem seus milagres, seus ensinamentos. Mas Jesus nunca perguntou isso. A pergunta é muito mais profunda. Jesus conhece você? No texto bíblico, aquelas pessoas estavam convencidas de que tinham vivido uma vida agradável a Deus. Elas disseram: "Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Expulsamos demônios. Fizemos muitos milagres." Elas apresentaram um currículo espiritual. Elas falaram das coisas que fizeram. Mas Jesus não ficou impressionado com as obras. Porque Deus nunca mediu um relacionamento pela quantidade de atividades. Ele olha para o coração. Então Jesus respondeu: "Nunca vos conheci." Que resposta forte! Ele não disse: "Vocês me abandonaram." Ele não disse: "Vocês erraram algumas vezes." Ele disse: "Eu nunca conheci vocês." Isso significa que é possível passar anos dentro de uma igreja, e ainda assim, nunca desenvolver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Isso assusta, porque muitas vezes confundimos religião com relacionamento. Achamos que servir na igreja é suficiente. Achamos que cantar louvores basta. Achamos que conhecer versículos resolve tudo. Mas relacionamento é muito mais do que isso. Pense na sua família. Você conhece alguém apenas porque sabe o nome dessa pessoa? Claro que não. Você conhece alguém quando convive, quando conversa, quando passa tempo junto, quando compartilha alegrias, quando enfrenta dificuldades. Relacionamento exige presença. É exatamente isso que Jesus deseja. Ele não quer apenas visitantes. Ele quer filhos. Ele não quer pessoas que apareçam apenas quando precisam de um milagre. Ele deseja caminhar conosco todos os dias. Na alegria, na dor, no silêncio, na espera, nos momentos em que ninguém está olhando. Porque é no secreto que o relacionamento cresce. Talvez você esteja pensando: "Mas eu oro." Isso é maravilhoso. Mas será que você conversa com Deus? Ou apenas apresenta uma lista de pedidos? Talvez você leia a Bíblia. Mas será que você busca conhecer o coração de Deus? Ou apenas procura respostas rápidas para os seus problemas? Existe uma grande diferença. Relacionamento não acontece por obrigação. Relacionamento nasce do amor. E o amor sempre deseja estar perto. Jesus nunca morreu na cruz apenas para criar uma religião. Ele morreu para restaurar um relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. Desde o início, o desejo de Deus sempre foi caminhar com o ser humano. Foi assim no Jardim do Éden. Foi assim durante toda a história da Bíblia. E continua sendo assim hoje. Talvez você esteja muito ocupado fazendo coisas para Deus. Mas será que você ainda encontra tempo para estar com Deus? Existe uma frase que merece ficar gravada no coração: é possível trabalhar para Deus e ainda estar distante dele. Foi exatamente esse o problema das pessoas mencionadas por Jesus. Elas fizeram muitas coisas, mas esqueceram do principal: a intimidade, o relacionamento, a comunhão. E talvez esse seja um dos maiores perigos da vida cristã: trocar a presença de Deus pelas atividades religiosas. Lembre-se de Maria e Marta. Marta estava ocupada, servindo, correndo, fazendo tudo.
enquanto Maria estava simplesmente sentada aos pés de Jesus. E o próprio Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Porque antes do serviço, vem a presença. Antes da obra, vem o relacionamento. Antes de falar sobre Deus, precisamos caminhar com Deus. Por isso, hoje eu quero deixar apenas uma pergunta. Não responda para mim. Responda no silêncio do seu coração. Se hoje você estivesse diante de Jesus, ele diria: eu conheço você. Ou diria: nunca vos conheci. A boa notícia é que ainda há tempo. Tempo para voltar. Tempo para buscar. Tempo para construir um relacionamento verdadeiro com Cristo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros. Pessoas que desejam estar perto dele. Mais do que buscar bênçãos. Mais do que buscar respostas. Mais do que buscar milagres. Porque quem encontra Jesus de verdade, descobre que a maior recompensa nunca foram os milagres. A maior recompensa sempre foi a presença dele. Então, antes de terminar este vídeo, faça essa oração no seu coração. Jesus, eu não quero apenas saber quem tu és. Eu quero que tu conheças o meu coração. Ensina-me a viver um relacionamento verdadeiro contigo, todos os dias da minha vida. Amém. E nunca se esqueça desta pergunta: Jesus sabe quem você é?